camada rígida e mais externa da Terra é chamada litosfera. Esta inclui a crosta e a parte superior e sólida do manto. Em média, tem uma espessura de cerca de 50 km por baixo dos oceanos e entre 70 e 100 km por baixo dos continentes. A litosfera continental e a litosfera oceânica também diferem nas suas composições. A crosta continental flutua na astenosfera, a parte superior e viscosa do manto, que se situa por baixo da litosfera. O movimento da litosfera, que pode ser observado em diversos locais, é a razão por detrás dos terremotos e das atividades vulcânicas. Esses movimentos não ocorrem de forma aleatória, mas sim ao longo de cinturas longitudinais. A atividade vulcânica e os terremotos ocorrem principalmente nos limites dos continentes, nos arcos de ilhas oceânicas, fossas oceânicas e dorsais oceânicas. Este processo de movimento assinala as fronteiras das placas tectônicas. A litosfera não é uniforme, apresentando-se partida em placas de diferentes tamanhos. Atualmente, são conhecidas 7 placas tectônicas principais e algumas menores, sendo que todas se movimentam umas em relação às outras. As 7 maiores placas tectônicas são a placa africana, a placa eurasiática, a placa da América do Norte, a placa da América do Sul, a placa do Pacífico, a placa indo-australiana e a placa antártica. A teoria que descreve o movimento da litosfera é chamada de tectônica de placas. Existem 3 tipos de movimentos tectônicos: convergência, divergência e subducção. As dorsais oceânicas representam um exemplo de limites de placas divergentes. O magma, isto é, a rocha fundida, em ascensão a partir da etnosfera, penetra na litosfera oceânica e alcança a superfície, onde resfria e solidifica, formando litosfera nova nos limites da fratura. É por este processo que as dorsais oceânicas se formam. Durante a sua expansão, a massa de rocha fundida empurra o fundo marinho, fazendo com que as placas tectônicas em ambos os lados da dorsal se afastem uma da outra. Por conseguinte, a bacia oceânica expande-se, um processo designado de expansão do fundo marinho. Foi por este processo que, por exemplo, o Oceano Atlântico se formou. Mas, uma vez que a superfície da Terra não pode se expandir infinitamente, as superfícies do oceano também não podem se expandir continuamente. O limite oposto da placa oceânica aproxima-se de uma outra placa. Quando as duas placas tectônicas colidem, uma das placas move-se para baixo da outra, no processo designado subducção. A placa em subducção desloca-se em direção à astenosfera, onde se funde e é incorporada no manto. Nas zonas de subducção formam-se os vulcões, as cordilheiras montanhosas e as abissais oceânicas. Os Andes e os Himalaias são exemplos de montanhas formadas por resultado de subducção. Em raras ocasiões, 2 placas adjacentes podem escorrer ao longo de uma falha, dando origem a um terremoto. Esse é o caso da falha de Santo André, na Califórnia. A litosfera oceânica é formada continuamente nas dorsais oceânicas e desaparece nas abissais oceânicas. Por conseguinte, o tamanho das placas continentais e os locais de terra firme estão em contínua mutação.